Esses dias eu me peguei pensando nas coisas boas de ser criança. Porque tem várias, né? Desde a gente brincar, até a coisa que eu acho que é a mais doida de todas, que é descobrir algo novo quase todo dia. Então, conforme a gente cresce, a pergunta que mais vão fazendo pra gente é aquela famosa: o que você vai ser quando crescer? E daí em diante a gente vai passando por um longo caminho até mais ou menos decidir o que a gente vai ser. Mas ao invés de perguntar isso pra você, eu quero te perguntar o seguinte: o que você deixou de ser quando você cresceu? A criatividade, o desenho, a arte, a música, tudo isso parece que é percebido mais intensamente pelas crianças do que pela gente, muitas vezes. Mesmo que elas não tenham necessariamente repertório cultural, elas vivem isso, elas fazem isso muito mais avidamente do que a gente faz. E a pergunta que eu fiz, ela reflete muito sobre o que a gente espera das crianças conforme elas vão crescendo e o que a gente espera dos artistas conforme eles vão se desenvolvendo também. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo nossos pais, os nossos professores e muitas pessoas desincentivando mesmo a gente a seguir qualquer caminho criativo que seja. Fazer a gente parar de ler livro de fantasia porque vira coisa de criança, fazer a gente parar de desenhar porque é coisa de criança, fazer a gente parar de usar lápis de cor e fazer com que a gente comece a usar caneta preta, principalmente para pensar no vestibular. A gente vai perdendo muito esse aspecto criativo do desenho, da inventividade, da fantasia e vai entrando numa lógica muito de produção, numa lógica de vestibular, numa lógica de prova, de você ganhar dinheiro e tal, então você vai perdendo muito essa lógica da criatividade conforme você vai crescendo. Conforme a gente vai crescendo, vão evitando de dar presentes pra gente que incentivem a nossa criatividade. Então não tem mais violão, não tem mais lápis de cor, não tem mais livro, não tem mais nada. Tudo vai virando Pix, vai virando tela, vai virando computador, vai virando celular, e daí com isso tudo, a arte se vai embora e a brincadeira vai embora. Claro que nesse discurso todo que eu tô fazendo, eu tô ignorando um pouco o aspecto das pessoas que continuam na arte, né? Quem segue na carreira criativa não abandona 100% essa criatividade. Quem segue nessa carreira não abandona a sua criança anterior. E de forma muito, muito corajosa, essa pessoa mantém essa criança interior que gostava de brincar por perto. Eu vejo muito em todos nós, todas as pessoas que eu conheço, a gente foi perdendo esse aspecto lúdico, a gente foi perdendo aquele aspecto da aventura, que eu sinto que quando a gente é criança, a gente tem aquilo muito por perto, muito enraizado na gente, né? E aí quando a gente fica mais velho, a gente vê o artista muito como alguém que tem um dom divino, né? Só que não é por aí, aquela pessoa se fudeu muito, aquela pessoa estudou muito, aquela pessoa pratica muito, muitas vezes ela sofre muito porque ela não consegue ser outra coisa que não um artista, sabe? Só que não é bem por aí exatamente. A pessoa que é um artista, ela não tem um dom divino. Ela é uma pessoa que resistiu um pouco mais a esse processo de destruição gradual que a vida vai fazendo com a nossa criatividade. Como que as instituições funcionam, como que as coisas funcionam, tudo isso vai minando a nossa criatividade e o nosso processo de criação aos poucos. Até que quando a gente vira adulto, a gente praticamente não cria mais, a gente só serve para trabalhar praticamente. A gente perder a nossa criatividade inerente é péssimo, porque a gente perde a nossa capacidade de usar a arte ao nosso favor, no sentido de expressão mesmo. Seja como forma de interpretar esse mundão doido que a gente vive, seja pela curiosidade, pelo questionamento, ou só pela diversão de poder fazer arte. Tem vários culpados do porquê esse processo acontece, mas eu diria que o processo educacional tradicional, ele é um dos que é mais responsável por isso. E eu coloco aqui o processo, o sistema, porque eu sinto que tem muitos professores, tem muitos agentes da educação que são pessoas que estão genuinamente interessadas em fazer isso, e as pessoas são heróis e heroínas muito fodas, porque, tipo, elas trabalham em condições precaríssimas, muitas vezes sendo desvalorizado pela sociedade, pelos alunos, pela diretoria, pelo Estado, por tudo, mas mesmo assim essas pessoas continuam acreditando que a educação é a melhor ferramenta para guiar esse mundão que vai vir pela frente, e eu acho que elas estão mais do que certas. Então, a gente tem que louvar essas pessoas que estarem fazendo isso, mas eu vou colocar aqui esse pequeno fio, essa pequena pulga atrás da orelha, na verdade, que o sistema educacional tradicional, como a gente conhece hoje, é um dos responsáveis por essa destruição da nossa criatividade. Nesse sistema tradicional de educação, o estudante não é tratado como alguém que tem voz, não é alguém que dialoga, alguém que precisa pensar e articular suas ideias com os outros para poder aprender. Ele é mais uma pessoa que está sendo professorada, que tem alguém mais experiente, digamos assim, que está depositando informação naquela pessoa. Tudo meio que vira um processo de decorar, aí você vai para a prova, você mostra o seu conhecimento que você decorou, e depois que você decorou isso, vem mais uma prova com mais conhecimento que você decorou, e daí isso vira um ciclo infinito, ano após ano, até você finalizar o colégio. E pra mim, o que é mais doloroso nisso tudo, de ter passado por esse processo e ver as pessoas passando por esse processo, é quando eles colocam o jovem como sempre uma potencial força de trabalho e só isso. Tudo no ambiente escolar é pensado para que aquele adolescente passe no vestibular
e para que ele vire um bom profissional de alguma coisa que ele nem tem ideia do que ele quer ainda. Tudo é pensado para que você seja inserido no mercado de trabalho de alguma forma, mesmo que, cara, o mercado de trabalho funcione de uma forma completamente diferente do que a escola pinta para você. E, cara, isso acontece durante muitos anos da nossa vida. Se você pensar, isso acontece num período muito grande da nossa formação enquanto indivíduo, né? Sei lá, a gente vai pra escola com 6, 7 anos, se eu não me engano, né? Tá no primeiro ano, que é o seu primeiro ano de alfabetização, se eu não me engano, você entra com 6. Vou até pesquisar isso aqui. Isso mesmo, você entra no primeiro ano do colégio com 6 anos de idade. E você sai ali perto dos seus 17, 18 anos. Então, quando você sai do colégio, você passou 12 a 13 anos da sua vida nesse processo de formação que minou completamente a sua criatividade. São longos anos que você vai só absorvendo conteúdo e não conhecimento. E não só isso, você absorve esse conteúdo e não produz nada criativo, você não faz nada criativo para incentivar essa coisa que é tão inerente à criança, tão inerente ao jovem, tão inerente às pessoas. E eu posso apontar os culpados, eu até anotei aqui, né? Pode ser a lógica neoliberal e produtivista, que é essa coisa que a gente só tem que ficar sendo produtivo o tempo todo, fazer coisas o tempo todo, não tem tempo para descansar, para adquirir conhecimento. E uma outra que eu pensei que ela é mais recente, mas que eu acho que ajuda muito nesse processo de perda da subjetividade e da criatividade, que é a IA. E a outra que eu coloquei aqui, que é a IA, eu sinto que a gente cada vez mais está entregando o nosso senso crítico pro ChatGPT, pro Gemini, para qualquer que for a IA do momento aí, e daí a gente vai perdendo essa capacidade de pensar, a gente vai colocando à prova a nossa própria capacidade de pensar, que é uma coisa inerentemente humana, que a gente vai perdendo porque, cara, a gente tá querendo ficar burro, parece, sabe? É uma coisa muito louca isso pra mim. Todos esses aspectos, eles agravam uns aos outros, mas eu sinto que todos eles estão nesse grande complô contra a subjetividade e a criatividade. E mesmo assim, a gente retorna pra arte, a gente volta pra criar, a gente quer expressar a nossa criatividade porque isso é inerentemente humano. A gente obedece esse impulso que a gente tem de criar, a gente quer fazer sentido do nosso tempo livre com a criação, com a arte, com as coisas que são poderosas, que estão dentro da nossa alma, assim, um bagulho muito louco. E aí eu queria colocar um desafio pra gente, assim, que é como que a gente cria como criança de novo. Dá pra gente renascer aquele artista que era inerente a gente quando a gente era criança? Eu diria que sim, e bem facilmente eu diria. Criar como criança vem muito da gente abandonar esse adulto que tá nesse sistema produtivo exagerado. Nem que seja 1 horinha por semana. 1 horinha por semana já é, muita coisa já. E para além disso, a gente abandonar esse cinismo que a gente desenvolve por conta dessa perda de impulsos criativos durante toda a nossa criação. E o cinismo desenvolve muito esse perfeccionismo disfarçado de medo que a gente tem, né? Tipo, não tem por que eu mostrar isso pra alguém, isso aqui tá ruim demais pra ficar mostrando, e várias outras frases que a gente vai ouvindo por aí. Sério, a arte serve pra muita coisa, inclusive pra nada, mas ela é muito importante pra todos nós. E esse nada é tão poderoso que a imaginação justamente passeia, a imaginação se diverte, a imaginação cria. E pra você fazer isso, pensa um pouquinho, o que você fazia, o que você criava quando você era criança? Você desenhava, você tocava algum instrumento, você criava história, o que você fazia? Sim, a gente vai estar voltando a criar como criança porque a gente tem essa vontade de se expressar. Eu quero que você e eu também, a gente se desapegue um pouco dessa ideia de perfeição, de fazer tudo dar certo o tempo todo, de tudo fazer tudo certinho, porque a gente não tá aqui pra fazer a nova Mona Lisa, a gente não tá aqui pra fazer a nova 7ª Sinfonia do Beethoven, sei lá o número das sinfonias, mas a gente tá aqui pra se expressar. Porque a ideia é essa, a gente fazer uma coisa interessante pra gente, a gente colocar as nossas ideias pra fora e colocar o nosso mundo interior pro exterior. Como eu falei, é tudo sobre se expressar. Colocar suas angústias, suas felicidades numa folha de papel, numa música, em uma foto, e ter esse pensamento de olhar as artes com um olhar mais imaginativo mesmo, de pensar a criação como brincar, porque é algo divertido e que possa colocar seus sentimentos para fora, para que você exponha a sua criatividade. Eu não quero que a gente continue abandonando isso que um dia foi tão importante pra gente, a criação já foi tudo pra gente. A gente não deve continuar deixando de lado aquilo que já salvou a gente depois de um dia pesado. Todo mundo já foi criança, todo mundo já passou por poucos e boas, todo mundo sabe que teve dia pesado e que a gente chegou em casa e, cara, brincar era tudo que a gente queria, foi aquilo que deixou a gente mais alegre. Vamos deixar a brincadeira, vamos deixar a criação, a arte ser divertida pra gente mais uma vez. Porque o mundo, ele não é cinza o suficiente a ponto da gente não conseguir colorir, nem que seja no espacinho dele. E eu queria muito agradecer você que chegou até o final desse vídeo, eu sempre dou esse recado no final, porque pra pessoa que chegou até aqui e viu tudo, é porque você se interessou. Eu gostaria muito de agradecer você por ter chegado até aqui. Como eu sempre falo, deixa um comentário,
deixa o like, se inscreve no canal, porque eu acho que são coisas que ajudam muito a gente impulsionar esse conteúdo, a gente tá conversando um pouco mais. E pra mim, como eu sempre falo, acho que o comentário é a parte que me deixa mais feliz quando eu recebo um comentário, porque, tipo, me incentiva a conversar e trocar ideia com vocês e gerir esse debate. Eu acho que é uma coisa que a gente vai perdendo aos poucos com a internet, mas eu sinto que é uma coisa que me faz muito bem, que me deixa muito feliz e que eu gosto sempre de ter. Então eu agradeço muito por você ter chegado até aqui, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!